Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davidson Santana, o seu professor de matemática. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Treine Matemática. E vamos continuar aqui essa nossa sequência de aulas sobre frações. Esse é o final de frações que vai ter um pouco do início de número decimais aqui, tá? E eu vou falar sobre frações decimais. E o, e o que vem a ser frações decimais é importante aqui porque frações decimais, eu vou dar um spoilerzinho aqui no final, porque tem tudo a ver com porcentagem, tá? Tentar te convencer a trabalhar com porcentagem usando somente frações e números decimais. Deixar um pouco de lado regra de 3. Mas, voltando aqui ao foco do inicial, o que é uma fração decimal? Fração decimal é toda fração cujo denominador é uma potência de base 10. Como assim, professor? Não entendi. Então, potência de base 10. Vou dar só uma recordadazinha aqui, ó. Potências de base 10 são aquelas potências em que são resultado de bases 10 e expoentes quaisquer aqui. Então, por exemplo, 10 elevado a zero é 1, tá? Então, 10 elevado a 1, 10. Então, o próprio 10 é uma potência de base 10. Então, 10 ao quadrado, 100. 10 à terceira é 1000. E se você perceber, o valor do expoente ele está me dizendo quantos zeros eu tenho que ter após o 1. O valor do expoente ele está me dizendo quantos zeros eu tenho após o 1. Se você não percebeu, eu vou te ajudar a você perceber isso agora. Olhos da fé, cozinha verde. 10 elevado a zero é o 1 seguido de nenhum zero. 10 elevado a 1 é o 1 seguido de 1 zero. 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, é o 10, é o 1, perdão, seguido de 2 zeros. 10 à terceira é o 1 seguido de 3 zeros. E claro, se eu tiver aqui 10 elevado a n, vai ser 1 seguido de n zeros, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui 3 décimos, ou 3 sobre 10, eu tenho uma fração decimal. E, detalhe, eu posso converter essa fração decimal em um número decimal. Já já eu te mostro. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 12 centésimos, tem uma outra fração decimal. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 7 milésimos, outra fração decimal. E agora a gente vai fazer a abertura de portal, né? Para passar de um mundo para outro, ou seja, do fracionário para o decimal. Como? A gente vai fazer o seguinte: como é que eu converto uma fração decimal em um número decimal? Simples. Acompanha comigo aqui o movimento. Você vai pegar o numerador da fração, vai repetir e vai verificar aqui quantas casas decimais você tem. Vai ser dado pelo valor do zero. Quantos zeros você tem aqui? Um só. Então significa dizer que esse número decimal, que é equivalente a essa fração aqui, tem apenas uma casa decimal. Então vai ser 0,3, que só tem uma casa decimal, ou 3 décimos. 12 centésimos. A lógica é a mesma. Você vai repetir o numerador da fração, vai reescrever ele aqui e vai perceber quantos zeros você tem aqui no denominador, na potência de base 10. Você tem 2. Logo, você vai ter que ter duas casas decimais nesse número decimal. Então, para quem tem dificuldade, né? Isso aqui é apenas um recurso didático. Imagina que tem uma vírgula lá no final, ela anda uma, duas casas. Ela vai
aparecer à esquerda do algarismo 1. Então, vai ser 0,12 ou 12 centésimos aqui. Agora, se eu tivesse aqui os 7 milésimos, como é que a gente faz então? Repete o 7, que é o numerador, e perceba, tenho 3 zeros, logo eu tenho que ter 3 casas decimais. 3 casas decimais. Então, uma casa você já tem aqui, porque você já tem um 7. Então, deixa eu só ajudar aqui, ó. O verde sou eu pensando. Então, eu vou ter que ter 3 casas decimais aqui. E eu vou ter que ter uma vírgula e um zero aqui na frente, porque eu não tenho mais nenhum número, né? Então, vou preencher aqui, ó. 0,007. Tranquilo aí? Agora, já vamos aproveitar aqui e vamos falar sobre números decimais. Como é que eu passo de um número decimal para uma fração? É só usar o caminho contrário, tá? E aí, claro, não vou utilizar aqui os mesmos exemplos. Vou pegar outros aqui. Então, digamos que eu tivesse o valor 1,5, 0,036 e tivéssemos aqui o 5,81. Como é que eu consigo encontrar frações decimais que são equivalentes a esses números? Simples. Mais simples ainda. Você vai reescrever os algarismos sem a vírgula. Então, no caso 1,5 sem a vírgula fica 15. Tracinho, algarismo 1, porque é fração decimal, né? Potência de base 10, no denominador. E você observa, esse número ele apresentava quantas casas decimais? Apenas uma casa decimal. Logo, um zero. Aqui após 1. Então, 15 sobre 10. Tranquilo? Se eu tivesse aqui 0,036, reescreve o número, o número sem considerar a vírgula, tá? Então, reescreve os algarismos aqui, sem considerar a vírgula. Então, vai ficar 36. Um 1 no denominador. Quantos zeros aqui após 1? É só observar. Quantas casas decimais havia aqui? Haviam 3 casas decimais. Então, 3 zeros após 1. Beleza? 5,81. De novo, reescreve os algarismos na ordem que aparecem aqui sem considerar a vírgula. Então vai ficar 581, 581. Tracinho da fração, o 1 embaixo. Quantos zeros após 1? Perceba. 2 casas decimais após a vírgula. Então, 2 zeros após 1. 1, 2. 581 sobre 100. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido. Conto contigo na aula da sequência, onde eu vou falar aqui um pouco sobre adição e subtração de números decimais. Forte abraço!